boa tarde, Deus abençoe a sua vida, bem-vindos, que a graça do Senhor esteja presente neste dia abundantemente no seu coração, na sua mente, no seu interior, na sua alma, na sua casa, na sua saúde, que a graça do Senhor seja abundantemente derramada. Que a presença do Senhor seja poderosa na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu trabalho, em tudo aquilo que você fizer. Que a presença do Senhor e que a graça do Senhor esteja com você. Eu quero cumprimentar a todos, desde já, desejando uma excelente tarde para vocês e para todos nós. Porque eu creio que Deus tem propósitos, planos e caminhos que nos surpreendem. Os caminhos de Deus são mais altos que os meus. Os sonhos de Deus, eles vão além. Os sonhos de Deus, eles são mais altos, eles são mais poderosos, eles são maiores do que os meus. A Bíblia nos ensina, lá na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que o apóstolo Paulo escreve naquela carta: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, esta palavra é para aqueles que o amam. E quem são aqueles que o amam? São aqueles que guardam os seus mandamentos. São aqueles que ouvem a palavra e praticam. São aqueles que vivem as Escrituras. São aqueles que estão continuamente na presença de Deus. Para estes, a palavra se cumpre. A palavra se completa. A palavra se realiza. E nós vamos, daqui a pouquinho, compartilhar a palavra. De modo que eu convido você a participar comigo desta ministração. De que maneira? Disparando o aviãozinho. Convide o maior número possível de pessoas para estarem conosco. Aliás, farei isto agora mesmo. Bora compartilhar? Bora disparar esse aviãozinho? Bora convidar, sem moderação, o maior número possível de pessoas para estarem conosco? Bora fazer parte dessa ministração através do toque do seu dedo. Você pode agir em prol de muitas pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Não é pela palavra do Alexander, não. Se fosse para parar para ouvir o Alexander, nem eu pararia. Mas é para ouvir a palavra de Deus. É para ouvir aquilo que Deus tem para você. É para ouvir aquilo que Deus tem para mim. Sim, para mim também. Porque na grande maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, eu também sou ministrado. Eu também recebo a palavra. Eu também me alimento da palavra. Eu também como o maná que vem do céu. Eu também sou impactado por aquilo que Deus está falando. Eu também recebo
o que Deus tem. Precisamos muito entender que a palavra de Deus faz diferença. Quando eu me apego à palavra, eu tenho força, eu tenho ânimo, eu tenho vigor, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho resposta, eu tenho virtude, eu tenho vitória, eu tenho graça. A palavra de Deus me traz ânimo, porque ela é alimento. Você já reparou que quando nós estamos com muita fome, começamos a perder as forças? Você já reparou que quando a fome é muito grande, nós começamos a nos sentir mais fracos? E aí, no momento em que nos alimentamos, somos revigorados. No momento em que nós nos alimentamos, nós somos fortalecidos. No momento em que nós nos alimentamos, nós somos renovados. Venha você também, nesta tarde, receber renovo. Venha você também, nesta linda tarde de terça-feira, receber renovo. Renovo do Senhor. Renovo do céu. Renovo através da palavra, porque a palavra é alimento. Em outras palavras, venha se alimentar. Venha desfrutar. Venha se fortalecer. Mas não venha só. Traga alguém com você. Convide pessoas. Você não precisa nem sair do seu lugar para fazer isso. Basta tão somente clicar. Basta tão somente disparar o aviãozinho. Basta tão somente encaminhar a setinha e chamar os seus seguidores, os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares, os seus colegas. Por quê? A palavra de Deus faz a obra. A palavra de Deus é a maior profecia revelada. Se você precisa ouvir a voz do Senhor, eu preciso. Digo logo por mim. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso. Se você precisa ouvir a voz do Senhor, a melhor maneira de você ouvir a voz do Senhor é através da palavra. A melhor maneira de você receber uma direção de Deus é através da palavra. A palavra é alimento, a palavra é fortalecimento, a palavra é renovo e a palavra é norte, direção. Tanto que a palavra de Deus nos ensina: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Portanto, aquele que não guarda a palavra, peca. Aquele que não guarda a palavra, ele peca. Porque a palavra é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Ou seja, quem não tem a palavra, fica no escuro. Quem não conhece, quem não se alimenta, quem não prova, quem não come, fica no escuro. E pior, fica no escuro e fica fraco. Porque a palavra é alimento. E eu dizia agora há pouco, quem não come fica fraco. Por isso que Jesus falou para Satanás: escuta aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E onde é que está toda palavra que procede da boca de Deus? Está aqui. Aqui está a palavra
que procede da boca de Deus. Aqui. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Deus falou para Josué: não se aparte do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto ali está ordenado. E no Salmo número 1, o que eu falei agora há pouco foi Deus falando com Josué. Isso está no capítulo 1 de Josué, versículos 7, 8 e 9. Mas no Salmo número 1, você fala acerca do justo e do ímpio. E no versículo 2, o salmista vai dizer o seguinte: antes, está falando do justo, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O teu prazer está na lei do Senhor. Para o crente, o prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Porque quem faz isso, versículo 3, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Ou seja, quem medita na palavra não tem sede. Por quê? Porque será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Se está plantada junto aos ribeiros das águas, não passa sede. É por isso que tem tanta gente sedenta. Você conversa com as pessoas, e hoje, graças às redes sociais, a gente consegue conversar com muita gente em muito lugar ao mesmo tempo. Graças às redes sociais. Eu ontem vivi uma experiência nova. Uma irmã me ligou, falando: pastor, foi algo de última hora, nós vamos fazer um culto de gratidão aqui em casa. As mulheres já estão preparadas para vir às 18 horas. E nós convidamos uma pessoa para ministrar e ela não respondeu. Então eu orei e o Senhor me disse para chamá-lo. E eu disse: minha irmã, que satisfação, que alegria. Mas nesse horário das 18 horas eu estarei na rua, levando esposa para um lado, filho para o outro, compromissos familiares. E então, como é que eu faço? Se eu soubesse com certa antecedência, eu ainda tinha tentado remanejar os compromissos. Mas agora, isso era 4 da tarde, 4h30 para 5 horas. E o culto começaria às 18 horas, 6 da tarde. E eu falei: e agora? Na mesma hora, o Espírito Santo me direcionou e disse: podemos fazer o seguinte. Por volta das 18h30, eu estarei estacionado com o meu carro aguardando minha esposa. Nos horários entre compromisso de leva filho, leva esposa, busca filho, busca esposa, terei um intervalo, estarei no carro. E será algo precário, estarei na rua, pelos dados móveis, mas faz a videochamada. E assim ela o fez, por volta das 18h35. E queridos, foi algo novo. Eu no litoral de São Paulo, Praia Grande, a minha cidade, as irmãs lá em Minas Gerais, sendo ministradas pela palavra. Veja que lindo. E o tema era gratidão. Por quê? Porque houve um milagre na vida de uma criança que, por obra do Senhor, está andando. E eu não poderia deixar, nós temos orado há meses. O nomezinho dela já está no caderno de oração há meses. E eu não poderia deixar de glorificar a Deus. E queridos, quando nós estamos dispostos, nós dizemos: eis-me aqui. Foi no improviso. Celular na mão, apoiado
volante do veículo. E o Senhor, eu não tive tempo de preparar a palavra, evidentemente, eu fui pego de surpresa. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração foi: aceita o convite. Amém, Senhor? Eis-me aqui. A segunda coisa, eu não tinha a direção da palavra. Sabia que seriam poucos minutos. Havia um grupo reunido ali e pela imagem da câmera não dava para ter ideia. Depois me mandaram as fotos e a filmagem. Estava assim de gente ouvindo a palavra. Depois me mandaram os comentários. O povo sendo alimentado pela palavra. E quando eu entrei naquela videochamada, aí apoia o celular daqui, apoia o celular de lá, põe no tripé, põe no suporte, vai daqui, vai de lá, consegue me ouvir, não consegue, tá bom o som, não tá. Quando fez toda a parte de ajuste técnico, o Senhor me trouxe uma palavra e ele me disse: fale sobre a fé. E assim nós o fizemos. E grande foi a alegria do nosso coração ao presenciar o agir de Deus. Queridos, a nossa função é obedecer. Obedecer à vontade do Pai. E quando o Senhor me disse, foi no improviso, foi no de repente. Foi de última hora. Para mim, porque eu não sabia, mas na agenda de Deus estava marcado. E eu tenho que ajustar a minha agenda, isso serve para todos nós. Eu tenho que ajustar a minha agenda com a agenda de Deus. Foi de última hora. Para mim, não para Deus. O Senhor já sabia. O Senhor já tinha tudo preparado. Eu é que não posso colocar barreira. Eu é que não posso colocar empecilho. Eu é que não posso colocar obstáculo. E lá fomos nós. Foi uns 20 minutos, aproximadamente. Eu aqui em São Paulo, na cidade de Praia Grande, e as irmãs lá em Minas Gerais, ouvindo a palavra. E graças a Deus, através da tecnologia que as redes sociais hoje nos oferecem, a palavra foi entregue. E o louvor e a glória e a honra foram apresentadas para o Senhor. Porque Ele é o único digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e de toda a adoração. Eu sou grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Isto é um dos muitos exemplos do que Deus está fazendo. Permita-se ser canal de bênçãos. Permita-se ser, aqui ó, Minas Gerais, cidade de Timóteo. Lá que a palavra foi pregada. Os irmãos lá e eu cá. Mas, pela misericórdia do Senhor e pela graça de Deus, através do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, a palavra foi ministrada. Falamos sobre fé. E entregamos a glória e o louvor e a adoração ao Senhor. E com muita alegria eu via aquela criança, a Júlia, pela imagem, na presença de Deus. Nosso coração se alegra. E com esta palavra eu te digo, permita-se ser um canal de bênçãos. Seja na cidade de Timóteo, lá em Minas. Seja na Itália. Ontem, antes de abrir a live, por volta das 11 horas da manhã, participei de uma videochamada com uma irmã que está na Itália. É brasileira, mas está há muitos anos residindo na Itália. E o Senhor entregou uma palavra poderosa para aquela nossa irmã em Cristo. Através das redes sociais. Através de uma videochamada. Hoje, com esta tecnologia à nossa disposição,
devemos nos permitir ser canais de bênçãos. E assim seguimos orando uns pelos outros, clamando. Deus tem aberto portas, tem realizado curas, tem feito milagres, tem agido no sobrenatural. O sobrenatural de Deus está aqui. Vou repetir. O sobrenatural de Deus está aqui. Abra o seu coração. Compartilha esta live. Para que assim como estas irmãs na cidade de Timóteo, Minas Gerais, assim como aquela outra irmã na Itália, foram ministradas, foram alcançadas pela palavra do Senhor, que outras pessoas também sejam, assim como eu e você. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Eu não tenho palavras para expressar o meu louvor, a minha gratidão. Então, a maneira que eu tenho para agradecer é servir. A maneira que eu tenho para render graças ao Senhor é obedecê-lo. É fazer a vontade dele, dizendo: eis-me aqui. Isto se aplica a todos nós. Isto se aplica a você e a mim. Ah, eu não sou pastor, deixa para o pastor. Ei, é para todos nós. Jesus deixou isso muito claro. Lá no capítulo 28 do Evangelho escrito por Mateus, versículos 19 e 20, finalzinho do capítulo. Jesus falou assim: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Hoje você pode ir por todo mundo sem sair de casa. Por uma live, por uma videochamada, por uma rede social. Você pode ir a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, sem sair de casa. Até através de um clique. Faça isso agora, compartilhe essa live. Até através de um clique, de um toque, você alcança pessoas. Hoje mesmo, nós estamos aqui, ao meio-dia. Às 17 horas, estaremos ministrando no Instagram das Amigas de Fé que oram. O Instagram é amigasdefé.oficial. Às 17 horas. E às 21 horas, estaremos ministrando no Instagram da Juliana Silva. @JulianaSilva3912. Às 21 horas de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar a sua glória em todos esses momentos. Por quê? Porque nós vamos trazer a palavra. E através da palavra, nós somos ministrados. Independente das fronteiras. A Deusinha está na Itália. Olha lá, aqui na Itália já são 16h30. E eles estão 4 horas à nossa frente. Aqui no Brasil, o horário de Brasília, 12h30. Portanto, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua boca, usar as suas mãos, usar a sua vida. Deixa Deus trabalhar com você. Ele é fiel. Ele te escolheu. Ele te chamou. Pastora Luciana Cunha, que está conosco, tem vivido experiências com Deus muito especiais. Experiências novas, que Deus já tinha
reservado, preparado, que estava apenas aguardando um posicionamento. Eu tenho acompanhado muitas ministrações que Deus tem feito através da vida da pastora. E é motivo de gratidão ao Senhor. Hoje mesmo ela vai ministrar no Instagram da missionária Michele, às 19 horas. Também fica aqui a indicação. Pode vir comigo às 17, no Instagram das Amigas de Fé. Pode ir com a pastora Luciana, no Instagram da missionária Michele. E depois vem comigo no Instagram, às 21 horas, da missionária Juliana Silva. Não vai faltar oportunidade para você ouvir a palavra hoje. Não vai faltar oportunidade para você se alimentar. Não vai faltar oportunidade para você ser abençoado. Porque Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Não perca a oportunidade de comer. Porque quem não come fica fraco. Quem não come fica debilitado. Quem não come fica doente. Quem não come fica fraquinho. Fica magrinho. Fica pequenininho. A Deusinha, lá da Itália, diz assim: eu estou aprendendo muito com as suas lives, estou compartilhando com várias pessoas, família, amigos, para que outras pessoas possam aprender se alimentando com a palavra. É isso aí, Deusinha. É isso mesmo. É desse jeito. Meu esposo não é evangélico e para não ter contendas eu não vou à igreja porque ele não quer que eu vá. Mas oro em casa e entro nas lives para estar com meus irmãos em Cristo. Agradeço a Deus pelas lives. Olha aí, as oportunidades que Deus nos dá. A live, eu aprendi isso, queridos. A live é um culto. Eu fico muito feliz quando eu tenho aqui presentes pessoas que eu posso convidar para adorar. Pessoas que eu posso convidar para compartilhar. Ora um testemunho, ora um louvor. Porque a live é um culto. Este horário do meio-dia foi muito especial. Tem sido muito especial. Bem-vinda, Jane Viana, tudo bem? Alegria, satisfação tê-la conosco. Este horário do meio-dia foi muito especial, tem sido uma experiência nova. Nós ficamos por muitos meses ministrando à noite. Até que o Senhor nos direcionou este ano a fazer as lives ao meio-dia. E tem sido algo muito poderoso desde o mês passado, desde janeiro. Porque tem sido um horário em que as pessoas conseguem participar enquanto estão almoçando, enquanto estão preparando a refeição. Ora em casa, ora no local de trabalho mesmo. Dependendo do dia da semana e da circunstância. No intervalinho ali conseguem ouvir a palavra. Quando tem participação de cantores, cantoras, a gente consegue ainda tornar o ambiente mais propício à manifestação do Senhor. E eu quero te dizer, queridos, com muita sinceridade no meu coração, Deus está aqui. Abra aí o seu coração para receber. Para receber. Ainda no decorrer desta live, se alguma cantora ou alguém que quiser adorar, a gente oferece a oportunidade. Mas vou ministrar a palavra. Vamos orar pelos pedidos de oração. Vamos continuar orando pelos cadernos de oração. Olha aqui mais um exemplo. Para mim, o horário do meio-dia foi maravilhoso. Coloco o fone e faço o meu almoço me alimentando da palavra. Glórias ao nosso Deus. Aline Fernanda, hoje é a primeira vez que eu participo da live. Bem-vinda, Aline. Fazemos live todos os dias ao meio-dia. Faremos outras também à noite, já estão programadas.
de estudo bíblico. Mas será mantida esta live ao meio-dia. Pra vocês terem uma ideia, acabei de falar, nós vamos ministrar a palavra hoje às 17 horas. Amigas de Fé, ponto oficial. O tema lá é o fruto do Espírito. Serão vários pregadores, cada um com um dos atributos do fruto do Espírito. Eu vou ministrar sobre alegria, que é um dos atributos do fruto do Espírito, no singular. Não é os frutos do Espírito. Não. Eu vou falar sobre isso. Quer saber mais? Não vou falar agora não. Falo agora não. Quer saber mais? Tem que entrar na live às 17 horas, Amigas de Fé, ponto oficial. E depois vou ministrar às 21 horas no Instagram da missionária Juliana Silva. Juliana Silva 3912. É o IG dela. Ok? Mas as lives ao meio-dia continuam. Já tenho live e eu vou falando aos poucos, para não confundir a cabeça. Já tenho live marcada para amanhã à noite. E teremos estudo bíblico. Faremos live semanal às sextas-feiras à noite de estudo bíblico no meu Instagram. E a partir de março vai ter no meu, vai ter no das Amigas de Fé e vai ter no da Sandra. Cada qual pediu um tema diferente. Da Sandra nós vamos ministrar sobre fundamentos. Das Amigas de Fé eu vou ministrar sobre os dons do Espírito Santo. Os 9. Serão 9 lives. Nós vamos ministrar sobre os 9 dons do Espírito Santo. Então você não tem desculpa para não ser alimentado. A irmã Juliana Silva 3912, que estará juntamente com você às 21 horas, que me enviou seu vídeo ontem. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Aline. Eu tenho compartilhado com meus contatos de A a Z. Muito obrigado. Muito obrigado, Sidna Daniele. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eva Bianchi, eu só não entro nas lives quando não dá. Pois é. Mas mesmo assim ainda tem a possibilidade de assistir depois, porque fica salva no Instagram, fica salva no Facebook, fica salva no nosso canal no YouTube. Temos um canal no YouTube, eu sempre esqueço de divulgar e o povo não se inscreve. Se inscreva para que a gente possa fazer live pelo YouTube ao vivo também. Eu não consigo porque eu não tenho ainda o número mínimo de inscritos no canal. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pastor Alexander Montrezol. Na medida em que nós fomos aumentando o número de inscritos, as lives estão todas lá salvas. Você pode, inclusive, você pode receber, se você se interessar, eu tenho, tanto no Instagram, tanto no Telegram, quanto no WhatsApp, tenho mandado os links das lives. Basta que você participe lá no Telegram, aí você já tem acesso às lives anteriores, ou o contato pelo WhatsApp, eu encaminho diariamente os links das lives, para que você possa assistir a mensagem gravada, quando não é possível assisti-la ao vivo. Ok? É verdade, Aline, somos da mesma igreja, para a honra e glória do Senhor. Na verdade, nós somos a igreja. Né? Nós somos a igreja são as pessoas. O local de reunião é o templo. E nós, pessoas, somos a igreja. Porque o Espírito Santo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita naqueles que andam na presença de Deus. O Espírito Santo habita na vida daquele que se entrega para Jesus. Pastor, eu amo todas as lives, sigo todos vocês, amo a vida de vocês. Amém, Eva? Deus abençoe a sua vida. Feito diz o outro, tamo junto, em nome de Jesus. Muito bem, vamos compartilhar a palavra que Deus tem trazido ao nosso coração. Ontem, fazendo uma leitura da palavra de Deus, o Senhor me chamou a atenção para este texto. O texto é muito conhecido, eu não vou nem gastar tempo esmiuçando esse texto.
Mas você pode acompanhar depois a leitura no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26. Mateus 26. Os versículos 69 a 75. Mateus 26, de 69 a 75. O texto conta o momento, o episódio em que Pedro, o apóstolo, nega Jesus 3 vezes. É muito conhecida essa história. Jesus é preso, após ter sido traído por Judas Iscariotes, e os discípulos fogem, e cada um vai para um lado, e Pedro está ali perto de uma fogueira, tentando se esquentar do frio da noite, porque ainda era madrugada, não havia raiado o dia. E Pedro estava ali, tentando se aquecer, até que alguém foi falar com ele. A vida. Horas antes, quando Jesus disse que seria entregue, quando Jesus disse que iria começar o seu martírio, Pedro disse: eu vou com o Senhor até a morte. Não vou me apartar. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum. E foi do jeito que Jesus falou. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Até aí é um texto muito conhecido. Aí o galo cantou, Pedro lembrou das palavras de Jesus e chorou compulsivamente por ter negado Jesus. Até aí é um texto conhecido. Todos conhecem a história. Leia depois Mateus 26, de 69 a 75. Mas eu quero pensar aqui um detalhe. Eu fico encantado com a maneira através da qual Deus tem falado nos detalhes. E eu me encanto com isso e glorifico o nome do Senhor. Vem comigo. O versículo 70. Versículo 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que você está dizendo. Esta é a tradução da Almeida, revista e atualizada. Eu não sei o que dizes. Na nova versão internacional, ele fala assim: eu não sei do que você está falando. Quando eu li essa palavra, meu coração foi tocado pelo Senhor. Eu não sei do que você está falando. Queridos, o contexto é o seguinte: chegou uma mulher, uma criada, olhou para Pedro, reconheceu Pedro e disse assim: você estava com Jesus. Você estava com Jesus, você é um deles. E Pedro disse: eu não sei do que você está falando. Claro, Pedro estava com medo de ser preso. Pedro estava com medo de morrer. Toda aquela coragem que ele teve quando falou para Jesus horas antes: eu vou com o Senhor até o fim. Não foi. Mas, independente disso, eu não estou aqui para dizer que Pedro era fraco, que Pedro era isso, Pedro era aquilo, porque se eu pensar em falar de Pedro, eu tenho 1000 coisas para falar a meu respeito primeiro. Mas o que me chamou a atenção foi a resposta que Pedro dá para aquela criada. Eu não sei do que você está falando. Queridos, Pedro andou com Jesus.
comeu com Jesus, caminhou com Jesus, dormiu com Jesus, viajou com Jesus, aprendeu com Jesus. Por mais de 3 anos ele esteve todo o tempo com Jesus. E aí no momento em que ele deveria dizer alguma coisa, ele fala: eu não sei do que você está falando. Na mesma hora que eu li esta palavra, o Espírito Santo me tocou e disse: assim está a minha igreja. O mundo chega para perguntar a meu respeito. E a igreja responde: eu não sei do que você está falando. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa palavra calou meu coração. Eu não sei do que você está falando. Quem disse isso foi Pedro. Um dos mais chegados de Jesus. Ele e os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos do mestre. Dentre os 12, ainda haviam estes 3, que eram os mais chegados, os mais próximos, os mais íntimos de Jesus. Jesus foi negado por um dos seus mais íntimos discípulos. Mas a forma como esta negativa acontece calou meu coração. Eu não sei do que você está falando. Quantas vezes, diante das situações que o mundo tem vivido, as pessoas chegam para nós para falar alguma coisa e nós simplesmente viramos as costas e dizemos: eu não sei do que você está falando, eu não tenho nada que ver com isso, tira esse bicho de cima de mim. Eu não sei do que você está falando. Queridos, como assim? Jesus tinha ensinado os seus discípulos. Quem não se lembra da primeira multiplicação dos pães e peixes? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: manda esses homens e mulheres embora, para que possam ir até as cidades vizinhas comprar alguma coisa para comer, porque já é tarde. E Jesus disse para eles: não, dá-lhe voz de comer. Alimentem a multidão. Alimentem a multidão. É com você. O negócio é com você. Mas do que você está falando? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. No seu local de trabalho, do que você está falando? No seu local de estudo, na faculdade, na escola, do que você está falando? No meio da sua família, do que você está falando? Do que você está falando? Ah, eu nem sei do que você está falando. Esse negócio não me diz respeito. Problema seu. Ah, a multidão está com fome, mestre. Manda embora. Manda embora para eles comprarem comida. Nós não temos nada com isso. Jesus falou: não. Alimentem. Dá-lhe voz de comer. Não sei do que você está falando. O mundo está no maligno. É o que a Bíblia diz. O mundo jaz no maligno. Do que você está falando? O mundo jaz no pecado. Do que você está falando? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui esperando Jesus voltar para subir com ele. Queridos, do que você tem falado? A Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E eu me lembro daquela passagem lá do livro de Atos dos Apóstolos, em que o eunuco etíope fala para Filipe: como é que eu vou entender a palavra? Porque Filipe começou a caminhar do lado do carro enquanto o eunuco lia o livro do profeta Isaías, sentado na sua carruagem, voltando para casa.
Filipe começou a correr ao lado daquela carruagem e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco respondeu: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Do que você está falando? Aí o eunuco convidou: entra aqui, sobe. E Filipe começou a explicar que aquele texto do profeta Isaías se referia a Jesus. E o eunuco entendeu. E o eunuco creu. E o eunuco recebeu Jesus. E o eunuco foi batizado. Então é comigo. É com você. É com a igreja. Do que você está falando? Pedro, você não tem nada a ver com isso. Mas você é um deles. Não tenho nada. Do que você está falando? Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Não sei do que você está falando. Olha, eu não conheço. Eu não conheço esse cidadão chamado Jesus. Quantas vezes nós temos feito exatamente isso? Dizendo, eu não tenho nada com isso. Ao mundo jaz no maligno. Não tenho nada com isso. O mundo indo para o inferno. Não tenho nada com isso. Eu estou salvo. Não tenho nada com isso. Do que você tem falado? Aonde você tem passado? Do que você tem falado? Jesus fala, aquelas multidões no Sermão da Montanha, está lá no livro de Mateus, capítulo 5. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vocês! Em outras palavras, você pode botar a mão aqui e dizer eu. Eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Mas tem muito crente dizendo assim, do que você está falando? Eu tenho nada a ver com isso, não. O povo está morrendo porque não tem palavra. Do que você está falando? Para mim, tanto faz. Eu não sei quem é esse cidadão, não tenho nada a ver com isso. Pedro disse essas palavras. Eu não sei quem ele é, eu não tenho nada a ver com isso. Você está enganada. 3 vezes ele nega. E aí depois o povo quer bênção. Depois o povo quer graça. Depois o povo quer milagre. Depois o povo quer poder. Mas peraí. Primeiro, vamos entender a nossa responsabilidade. Do que você está falando? Se alguém hoje chegar para você e perguntar alguma coisa do Senhor, você vai responder o quê? Do que você está falando? Eu? Me ajuda! Do que você está falando? Eu? Eu não tenho como te ajudar, não. E é incrível a maneira como Jesus coloca as coisas. Porque Jesus, ele diz assim, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me recebeste. Estava nu e não me vestiste. E enfermo na prisão não fostes me visitar. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas isso é um grupo de pessoas. Para um outro grupo, Jesus diz assim, benditos de meu Pai, vem, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recebestes. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e na prisão e fostes me visitar. Mas quando foi que nós fizemos isto ao Senhor? Quando a um dos meus pequeninos vós o fizestes.
Mas eu tenho visto hoje, queridos irmãos e irmãs, pastores e pastoras que estão conosco, pastor Santana, pastor Sérgio Sabella, pastora Gilvanice e demais irmãos. Eu tenho visto um povo insensível à necessidade do mundo. E esta palavra aqui, de Mateus capítulo 26, versículo 70, quando aquela mulher fala para Simão Pedro, um dos mais íntimos, dos mais próximos a Jesus: você é um deles. Eu reconheço. Simão disse: do que você está falando? Não sei do que você está dizendo. Eu não sei do que você está dizendo. Por 3 vezes Pedro nega. E aí todo mundo fala: ai, Pedro negou a Jesus. Mas quantas vezes eu tenho negado a Jesus? Quando é que eu nego a Jesus? Quando eu deixo de ser a luz do mundo. Quando eu deixo de ser o sal da terra. Quando eu deixo de alimentar as multidões. Quando eu deixo de dizer: eis-me aqui. Eu nego a Jesus. Porque eu não sei do que você está falando. As multidões estavam ali, famintas. E os discípulos falaram para Jesus: manda esse povo embora. Eu não sei do que esse povo está falando. Eles estão com fome, problema deles. Jesus não é assim. Jesus falou: vocês alimentem a multidão. E ele deu exemplo. E ele alimentou aquela multidão. E o Senhor tem nos chamado, na pandemia, na crise, na prova, na luta, no desespero, no pânico da sociedade. O Senhor tem nos chamado a sermos a luz do mundo e o sal da terra. Sim, você. Sim, eu. Nós. Fazemos a diferença. Mas está assim de gente simplesmente esperando Jesus voltar para subir e morar com ele. E o mundo? Ah, o mundo é o problema do mundo. O mundo não tem jeito. O mundo isso. O mundo aquilo. Ei, se o Senhor nos colocou no mundo, se Jesus orou ao Pai, dizendo: Senhor, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal de João 17, não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo. Porque nós precisamos, até que Ele volte, estar no mundo. Porque nós somos a luz do mundo. Porque nós somos o sal da terra. Luz para mostrar caminho, direção, apontar para Jesus. E sal para dar sabor e conservar, impedindo que a humanidade se estrague por causa do pecado. Mas por que a humanidade tem se estragado tanto? Porque a igreja não tem sido sal. E o texto fala que o sal não serve para nada quando ele se torna insípido. Só vai servir para ser jogado fora e pisado pelos homens. Queridos, que a nossa geração mude essa realidade. Sabe, por um instante, dá vontade de parar tudo. E eu confesso isso. Por um instante dá vontade de parar tudo. Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais com o que me preocupar. Eu tenho esposa, eu tenho filho, tenho mãe, tenho pai para cuidar, para abençoar. Tem despesa para pagar. Tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Eu vou parar com tudo. Aí o Senhor vem e diz: epa, como é que é? E o teu chamado? E o teu chamado? Faça o que com ele? Ontem mesmo, eu tinha todos os motivos do mundo para dizer para aquela irmã, lá de Cidade de Timóteo, Minas Gerais: não dá. Ah, está em cima da hora. Não dá. Não vou. Estou ocupado. Não posso. Deixa para outro dia. Me chama depois. Tem que agendar. Manda mensagem.
Fala com o meu assessor, deixa a mensagem gravada, faz isso. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou, aceita e faz, porque eu quero. E a obra não é tua, é minha. O poder não é teu, é meu. A palavra não é tua, é minha. A graça não é tua, é minha. Aceita. E na medida do possível eu tenho aceitado todos os convites que têm sido feitos. Porque é isto que Deus tem me mandado fazer. Exceto se forem no mesmo horário. Aí a gente tenta remanejar. Porque eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, nem através das redes sociais. Não dá. Só se um for gravado. Ao vivo não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí a gente tenta remanejar o horário. Hoje mesmo, eu vou ministrar agora. Vou ministrar às 5 horas da tarde. Vou ministrar às 9 horas da noite. Amanhã, meio-dia. Amanhã, 21 horas de novo. Vai ter estudo bíblico. No meu Instagram. E em outros 2 Instagrams. Em março. O meu começa agora sexta-feira. Por quê? Porque o Senhor mandou. Simples. E eu não posso me calar. Porque se eu me calar, as pedras vão clamar. E eu não quero pedra clamando perto de mim. Vá clamar para lá. Perto de mim, não. Porque eu sei do meu chamado. E eu não posso fazer como Pedro fez aqui. Hã? Eu não sei do que você está falando. Quando me ligou ontem, eu podia dizer, eu não sei do que você está falando, eu estou ocupado, eu estou correndo. E eu me lembrei da parábola do samaritano, do bom samaritano. Eu não posso agir como sacerdote, como levita, que viram o cidadão ali jogado à morte, tendo sido espancado, assaltado, jogado na beira do caminho, morrendo, e eu não posso fazer que não vi. E seguir meu caminho porque eu estou ocupado, porque eu estou atrasado, porque eu estou com pressa e porque não dá tempo. Aí vem o samaritano e se compadece. Pega o cidadão lá estrupiado. Cuida das feridas. Leva para a hospedagem. Chama o dono da hospedaria. Paga a despesa antecipada. E fala, se tiver algum outro gasto para cuidar dele até eu voltar, eu pago na volta. Numa época em que as pessoas não aplicavam tanto golpe quanto aplicam hoje em dia. Cuida dele. Eu não vou fugir da responsabilidade. Queridos, quando o Senhor falou isto ao meu coração, me dizendo, o Espírito Santo me mostrava nitidamente, ei, o meu povo quer bênção, mas não quer ser bênção. Vou repetir. O meu povo quer bênção, mas não quer ser bênção. O meu povo quer milagre, mas não quer ser o milagre. O povo quer a vitória, mas não quer ser um canal de vitória. Queridos, está na hora. Está na hora dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. O Pai procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta palavra penetrou em meu coração de forma poderosa. E eu não posso me calar. Eu não posso simplesmente ignorar. Eu não posso
simplesmente fechar os olhos. Por quê? Porque Deus não fechou os olhos quando o homem pecou. Ele mandou Jesus. Jesus não fechou os olhos quando aquelas multidões estavam ali. Pelo contrário, ele cuidou delas. Jesus não ignorava. Jesus não ignorava o anseio, a dor daquelas multidões. Pelo contrário, ele se compadecia, é isso que o texto me diz. Ele se compadecia das multidões, porque aquelas multidões eram como ovelhas sem pastor. Sabe o que está faltando hoje, queridos? Compaixão. Compaixão. Precisamos ter compaixão. Não faça como Pedro. Do que você está falando? Do que você está falando? Eu? Não tenho nada a ver com isso, não. Jesus? Não sei nem quem é. Ah, eu jamais. Pouco antes ele disse, eu jamais te deixarei. Será? Será? Eu jamais vou te abandonar, Senhor. Eu vou contigo até o fim. Foi mesmo? Ai, aí a gente pega, nós, Pedro, e aponta o dedo. Ei, quantas vezes eu tenho feito pior? Porque as situações aparecem, as pessoas necessitando, e eu digo, não sei do que você está falando. A igreja tem agido assim, de um modo geral. Eu não sei do que você está falando. Eu não sei do que você está falando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos leve a acordar. Que nos leve a ter compaixão. Que nos leve a amar. Porque o que é amor? Todo mundo acha lindo o texto de 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor jamais acaba. É lindo. Viva isso. Viva isso. Porque dentro do cenário do amor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus amou tanto que ele se deu. Ele dizia assim, ninguém tira a minha vida. Ninguém. Eu é que a entrego. Jesus só foi entregue quando ele se deixou levar. Jesus só foi entregue quando ele se deixou prender. Em muitos outros momentos tentaram prendê-lo, tentaram fazer acontecer, não podiam, porque ele era filho de Deus. Mas no momento em que ele se entregou por amor. O que nos falta hoje? A igreja hoje tem tanto, mas perdeu o principal, o amor. Pior é que a Bíblia diz que isso ia acontecer. Nada acontece fora do controle da palavra de Deus. Olha que incrível. Está escrito que nos últimos dias o amor se esfriaria no coração de muitos. Sabe que dias são estes? Hoje. O amor tem se esfriado no coração de muitos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que derrame compaixão pelas almas.
Não deixe que no seu coração haja o mesmo posicionamento que houve no coração de Pedro naquela ocasião. Do que você está falando? Eu não sei do que você está falando, não sei quem é esse homem. Tem nada que ver com isso. Ei, cuidado. 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 Cuidado para não negar a Jesus. Cuidado para não negar a Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar os cadernos de oração. Tem muita gente que fala assim, você ainda continua com essa história de caderno de oração? Sim. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E diante da palavra, como é que eu vou ignorar? Diante da palavra, como é que eu vou fechar os olhos? Vou fingir que não sei do que estão falando? Tenho pedido de oração? Ah, nem vi. Nem vi. Não me diz respeito, não é comigo. Tá assim, tá mal. Jesus não faria isso. Jesus nunca se fez de indiferente. A multidão tinha fome? Jesus dizia, alimente a multidão. Que o Senhor coloque em nós amor, compaixão. Nós vamos falar às 17 horas sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, primeira coisa. Eu vou falar sobre a segunda coisa, o segundo atributo, que é alegria. Mas o fruto do Espírito começa com amor. Ou seja, se não tem amor, não tem fruto do Espírito. Olha só. E aí não sabe por que não tem bênção, por que não frutifica, por que não prospera, por que não tem graça. Porque o fruto do Espírito é amor. Se não tiver amor, não tem nada. Se não tiver amor, não tem nada. Não tem fruto. Não tem fruto. Nós precisamos o quê? Frutificar. Esses pedidos de oração que vocês colocam nos comentários, eu não tenho como anotar durante a live. A gente ora. Mas, se houver desejo de uma oração contínua, tem que me mandar esses pedidos para que eu possa anotá-los. Ok? Não dá para eu anotar durante a live. A gente ora pelos pedidos apresentados nos comentários. Mas eu não tenho como escrevê-los durante a ministração. Porque depois que eu encerro a live, os comentários não ficam salvos. Aí tem que me mandar os nomes e as situações para que a gente possa clamar e escrever nos cadernos de oração. Eu já estou aqui no segundo volume. Já é um fichário de oração. O primeiro caderno aqui de 2020 está cheio. Até a última página. E nós continuamos orando. Nós continuamos orando. Crendo no Senhor. Eu posso fazer alguma coisa? Não, não posso. Não posso fazer nada. Mas Ele pode. E nós apresentamos isso aqui, ó, para aquele que pode. Para aquele que tem resposta. Para aquele que tem poder. Eu não tenho. Ele tem. Eu não posso. Ele pode. Eu não consigo. Ele consegue. Eu não sei. Ele sabe. Para mim não dá. Para ele dá. E se você crê, tudo é possível
àquele que crê. Falávamos sobre fé naquela pregação virtual do final da tarde de ontem. E na carta aos Hebreus, o autor escreve que o justo viverá pela fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que você agrade a Deus, tenha fé. E a fé sem as obras é morta. E as obras são consequência do fruto. Fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, olha como a palavra se completa. É o amor. E se não tiver amor, não tem fruto. Entende? Porque tem tanta gente por aí infrutífera. Entende? Porque tem tanta gente por aí improdutiva. Entende por que tem tanta gente por aí absolutamente nula? A nossa nulidade parte da indiferença. Nossa nulidade parte da ignorância. Do que você está falando? Eu não tenho nada com isso. O cidadão está perto de mim, desesperada, ou desesperado, morrendo. Do que você está falando? Eu não tenho nada com isso. Cuidado. Porque aí na hora que você for clamar, talvez Deus também diga assim, eu não tenho nada com isso. Mas por quê? Porque quando eu tive fome, não me destes de comer. Mas quando foi? Quando você não fez para um dos meus pequeninos. Então alimente a multidão. Mas eu não tenho nem para mim. Alimente a multidão. Mas eu não dou conta. Alimente a multidão. Alimente a multidão. Alimente a multidão. E sabe o que é que move você e eu a alimentarmos uma multidão? O amor. Se eu amar, eu sou capaz de dar. Se eu amar, eu sou capaz de dar. Quem ama, entrega. Quem não ama, retém. Eu vou repetir esta frase para encerrar a palavra. Quem ama, entrega. Quem não ama, retém. Você tem entregado? Não responda para mim, não. É pessoal, é particular, seu e Deus. Como também é particular, meu e Deus. Você tem entregado ou retido? Você tem entregado ou retido? Responda para o Senhor. E se posicione diante de Deus. O amor é o princípio. Porque quem ama, dá. Quem ama, entrega. Quem não ama, retém. Segura. Deus tem colocado amor por pessoas que nunca vi. Nossa irmã escreveu aqui. Letilúcia. Quem coloca amor em nosso coração é o Senhor. E é isso que nós precisamos. Para não agirmos. Vou finalizar com um exemplo. Pastor. O bom pastor, ele dá a vida pela ovelha.
Por quê? Porque ele ama a ovelha. E como tem sido difícil, pensa nisso, como tem sido difícil encontrar bons pastores. Porque o bom pastor, presta atenção, o bom pastor não é aquele que prega bem. O bom pastor não é aquele que fala bem. O bom pastor não é aquele que administra bem. O bom pastor não é aquele que gerencia bem. O bom pastor não é aquele que se apresenta bem. Quem é o bom pastor, então? O bom pastor é aquele que dá a vida pela ovelha. Como nós temos dificuldades, como somos carentes de bons pastores. Os pastores viraram empresários. Jesus era pastor. Ele cuidava das pessoas. Os pastores nos dias de hoje se tornaram empresários. E eu fico com aquela instrução, uma das últimas instruções que Jesus deu aqui na terra a Pedro. Pedro, tu me ama? E é lindo. Isso está lá no final do Evangelho de João, capítulo 21. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro não tinha negado Jesus 3 vezes? Então 3 vezes Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro era intrépido, ousado, falava forte. 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou nervoso, ficou chateado. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, seja um bom pastor. Foi 3 vezes, porque Jesus lembrava, sabia que Pedro tinha negado 3 vezes, né? Então perguntou 3 vezes. Pedro estava sendo curado ali. Apacenta. Seja um bom pastor. Não faça como você fez lá atrás. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei do que você está dizendo. Agora seja um bom pastor. Seja um bom pastor. Seja um bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Seja você um bom pastor. Seja eu um bom pastor. O bom pastor é aquele que dá, se necessário, a vida pela ovelha. E como nós estamos carentes de bons pastores, a igreja, o povo de Deus, já foi carente de muita coisa ao longo da história. Hoje nós carecemos de bons pastores. E eu creio que nós vivemos um tempo profético, no qual a Bíblia tem se cumprido, e eu abraço aquela palavra que dizia, eu vos darei pastores, que vos governem com inteligência e sabedoria. E eu oro a Deus, para que o Senhor levante pastores. Eu oro a Deus, para que o Senhor levante pastores. Não empresários. Empresários tem muitos. Mas precisamos de pastores. Não de empresários. Precisamos de pastores. Seja você alguém que cuida de pessoas. Pastor não é aquele que tem um título, tá bom? Bota uma gravata, um paletó bonito, e pega um microfone, fica atrás de um púlpito. Você é pregador. Seja você pastor. Quando é que eu me torno pastor? Quando eu cuido de alguém. Cuide.
para que o Senhor também cuide de você. Cuide, para que o Senhor também cuide de você. A Cid Nunes escreveu assim: essa pandemia veio para que muitos aproveitassem a oportunidade. Eu tenho aproveitado, aprendendo a palavra através das lives, que não achamos mais nas igrejas. Graças a Deus, Deus zela pela sua palavra e pela sua obra. E mesmo no meio da pandemia, Ele continua sendo Deus. E continua cuidando de nós. E continua cuidando da sua igreja. Porque Jesus é o bom pastor. Ele deu exemplo, Ele deu a vida pelas ovelhas. Que nós possamos aprender com o Mestre a sermos bons pastores. Porque estamos carentes de bons pastores. Foi esta palavra que Deus colocou exatamente, pastor Sérgio. Pastor Sérgio Sabella fez aqui um comentário, eu vou fixar. Se o pastor não tem contato com a ovelha, na verdade, ele não é pastor. Vou repetir. Se o pastor não tem contato com a ovelha, na verdade, ele não é pastor. Eu costumo dizer, pastor Sérgio, que pastor, esta é uma fala minha, ok? Não está na Bíblia, tá bom? Mas eu tenho embasamento bíblico para ela. Mas é uma frase minha. Bora lá. Pastor, ele tem cheiro de ovelha. Pastor não é engomado. Pastor tem cheiro de ovelha. Davi, quando estava no campo, e por ordem de Samuel, Jessé mandou chamá-lo, porque Deus falou, eu não quero nenhum dos que estão aqui, eu quero Davi. Davi chegou do campo com cheiro de quê? De perfume francês? Não. Davi chegou do campo com cheiro de ovelha. Porque Davi era pastor. E pastor tem cheiro de ovelha. Por quê? Por que tem cheiro de ovelha? Porque quando a ovelha foge, ele vai, busca a ovelha e traz no colo. Pastor tem lã de ovelha grudada na roupa, porque quando a ovelha desgarra, ele vai lá e traz, carregando. A ovelha machucou, ele traz no colo. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem lã de ovelha grudada na roupa. Edileuza Vargas, gratidão a Deus por nos dar pastores com palavra e unção nas lives. Temos recebido muito da parte de Deus. Jaqueline Carriel, nossa, eu ia comentar isso na hora que o senhor falou. Pois é, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Alcibele Souza, pastor nos ensina cura. Almas. Pois é. Como escreve aqui o nosso pastor Sérgio Sabella, se não tem contato com ovelha, não é pastor, é pregador, é empresário, é administrador, é outra coisa. Pastor que cuida das suas ovelhas, Maria Augusta, esse pastor é ungido de Deus. Estou lendo aqui alguns comentários. Edinair Souza, eita Deus tremendo que fala sem prurido. Obrigada, Jesus. Eu moro tão distante, Eliane Almeida, eu moro tão distante, ela mora lá em Bahia, na Paraíba. Eu moro tão distante do meu pastor e tenho cobertura espiritual. Hoje em dia, com as redes sociais, a distância não é mais desculpa para não haver pastoreio. Nos dias de hoje, Elisandra Macedo, desligam do rol de membros sem sarar as feridas, sem se preocupar com as ovelhas, Andréia Alves. Moro na Paraíba, Bahia, mas o meu pastor, mesmo tão distante, cuida de mim. Estou lendo esses comentários, eu não costumo fazer isso, só para mostrar
como o povo hoje sente na pele a falta dos pastores. A ausência causada pela lacuna deixada pelos pastores. Carecemos de bons pastores. E se não tem contato com ovelha, não é pastor. Não é pastor. Pedido de oração aqui, peço oração pelas minhas causas na justiça. Amém? Vamos orar. Portanto, queridos, é necessário que o povo tenha pastor. E pastor, ele tem cheiro de ovelha, ele tem lã de ovelha grudada na roupa e ele é capaz de deixar as que estão em segurança no aprisco, no curral, guardadinhas, e sair e se dispor e ir buscar a que fugiu. E isso é necessário. É função do pastor. E eu quero finalizar, me desculpem, hoje eu me estiquei um pouquinho, com o Salmo 23. Já que estamos falando de pastor. Não posso me esquivar do Salmo 23. Que fala sobre pastor. Então, vamos falar do pastor. E detalhe, foi escrito por alguém que entendia do assunto, que era pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ovelha não acha comida, morre de fome. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ovelha não acha água, morre de sede. Refrigera a minha alma. Por não achar comida nem água, ela se perde e ela fica angustiada. Ovelha não tem paz sem pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, o pastor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor tem vara para correção e cajado para proteção. A vara é para a ovelha sapeca, desobediente, rebeldezinha, tomar umas varadinhas para tomar jeito na vida. O pastor tem vara. E tem cajado. O cajado não é para dar cajadada na ovelha. O cajado é grande. O cajado é para matar o predador. O cajado é para defesa. A vara e o cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Até aí tudo bem. Ele prepara um banquete, ele alimenta na frente dos inimigos. Honra. Mas a parte mais linda aqui, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E eu nunca entendi direito essa história de ungir cabeça com óleo. E aí, estudando a palavra e ouvindo pregações e aprendendo, eu aprendi por que unge a cabeça da ovelha com óleo. A ovelha tem um problema sério, porque as moscas põem ovos perto do nariz da ovelha. E quando aqueles ovos, a ovelha não consegue tirar. E quando aqueles ovos eclodem, aquelas larvas ficam ali e dá coceira, e dá desespero, e incomoda a ovelha. E a ovelha bate a cabeça na pedra, bate a cabeça no chão, bate a cabeça aqui e acolá, tentando tirar essas larvas. E não consegue. Às vezes tem traumatismo, às vezes morre. E não consegue. É por isso que o pastor unge a cabeça da ovelha com óleo. Que quando tem óleo na cabeça da ovelha, a mosca não põe ovo. Então, ele unge a minha cabeça para que a mosca não ponha ovo. Isso eu tenho que entender de rebanho de ovelha para poder compreender a palavra. Olha aqui, Cid Nunes. Eu vivi muito tempo em uma igreja assim com um pastor que só mostrava a cara na hora da pregação. Agora que a igreja esvaziou, ele disse que descobriu que não é pastor e sim pregador. Pois é. Edileuza Vargas, ovelha gera ovelha, mas é o pastor que cuida do rebanho. Verdade. Maria Augusta, pastor que é sábio, conduz as suas ovelhas sem perder nenhuma. Ô glória. Ele vai buscar a que se perdeu. E finalmente, entenda uma coisa. Né? Ele me leva pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a alma, unge a cabeça com óleo e o cálice transborda. Tudo isso quem faz é o pastor. Sem isso a ovelha passa fome, passa sede, se perde e ainda tem mosca e aí põe ovos, larvas, bate a cabeça, morre, se arrebenta. E mais, para finalizar.
Por que Jesus disse assim? Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque Jesus é o bom pastor e só o bom pastor pode aliviar. E eu vou explicar isso aí como pastor. A ovelha, se não for tosada, fica com sobrepeso. A lã que vai crescendo ao longo dos anos, crescendo, 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 é tão pesada que a ovelha fica pesada, fica com sobrecarga, fica com fardo. Então a função do pastor é ir lá tosar a ovelha de vez em quando. Por isso que Jesus vinha, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, eu alivio a tua sobrecarga. Eu alivio a tua sobrecarga. Mas quem faz isso é o pastor. Ele vai tosar a ovelha. Vai tirar aquele excesso de lã, que é pesado e incomoda, atrapalha a ovelha, faz sofrer. Está sempre com aquele peso. Muito tempo sem tosar, igual a gente, né? Ficar muito tempo cabeludo dá problema. Só que a ovelha é muito mais. O pastor cuida das ovelhas machucadas, perdidas. Oh, glória, Maria Augusta. Exato. É o pastor que vai lá e remove o fardo. É o pastor. Então tá cheio de gente por aí com fardo. Tá cheio de gente por aí com jugo. Tá cheio de gente por aí pesada. Por quê? Sobrepeso, fardo, porque não é tosada. E quem faz isso? Pastor. E quem não tem feito isso? Pastor. E está na hora de acontecer o quê? Pastor trabalhar. Não, 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 não. Pregador, não. Gestor, não. Empresário. Pode ter tudo isso? Pode. Mas não pode faltar pastor. Não pode faltar pastor. Está faltando pastor. Está faltando pastor. Está faltando pastor. E Jesus falou, eu sou o bom pastor. Mas ele coloca pastores na terra. E está faltando pastor. Está faltando pastor. E nós precisamos orar. Ana Domingos, que entende mais do assunto do que eu. Pastor, quanto mais cuida da ovelha, mais a ovelha dá lã e leite. Tem vários falsos pastores por aí. Verdade, Maria Augusta, verdade. Queridos, já me estendi, já falei demais, 1h30 de live, vamos orar. Eu sei que o assunto é muito importante, mas é necessário orarmos. E eu tenho também que dizer a vocês, daqui a pouquinho eu vou ministrar de novo às 17 horas, então preciso respirar um pouco, vou ministrar de novo às 21 horas. Vai ter mais palavra para você, não preocupa não. Prometo que não vou embora. Prometo que não vou fugir. Só se o Senhor me recolher ou se Ele me mandar parar. Caso contrário, estou por aqui. Tá bom? Vamos orar? Aqui os pedidos de oração. Bora orar? Bora clamar? Bora entregar nas mãos do Senhor. Amém? Pai, eu te agradeço por todas estas vidas que estão conosco através das redes sociais. Obrigado por estas mais de 40 pessoas que estão conosco. Obrigado por todas estas situações, estes pedidos que têm sido apresentados, porque eu já agradeço pela vitória. Eu já agradeço porque Deus é poderoso e Ele tem resposta. Nós apresentamos não somente os pedidos que foram apresentados agora nos comentários, como estes, dos cadernos de oração. Não só os meus cadernos, mas os demais irmãos que têm cadernos de oração. Que o Senhor visite cada nome, cada situação, cada necessidade.
física, emocional, espiritual. Famílias, casamentos, relacionamentos, saúde física. Doenças sejam curadas em nome de Jesus. Saúde emocional, transtornos, ansiedade, síndrome do transtorno bipolar, tendência ao suicídio, cai por terra em nome de Jesus. Saúde espiritual, quebramos cadeias, grilhões, maldições hereditárias em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vitória. Pai, pessoas que estão precisando de resposta financeira, endividados, desempregados, tem misericórdia. Abre porta de emprego, abre porta de negociação de dívida. Tu és o dono do ouro e da prata. Pai, cuida das empresas que estão enfrentando dificuldades por causa da pandemia. Entra com providência. Faz, Senhor Jesus, abrir as janelas dos céus e ministra o livramento. Oro também, Senhor, por aqueles que têm processos, causas na justiça, documentos em análise, no aguardo de despacho, de julgamento, de prosseguimento nas tramitações. Entra com providência. Pai, nós oramos para aquele que tem a última palavra. A última palavra não é do médico, não é do gerente do banco, não é do patrão, não é do marido, não é da mulher. A última palavra não é do governo, a última palavra vem do Senhor. A última assinatura, ela é colocada pelo Senhor. Não é o patrão, não é o médico, não é o gerente, não é o pai, o filho, nem o marido, nem a esposa. A última assinatura vem do Senhor. E é por Ele que nós clamamos nesta tarde. Visita, Senhor, os governos nessa situação difícil de pandemia mundial. Tem misericórdia. No nosso país, cada cidade, cada estado, a União, governo federal, estadual, municipal, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Visita, Senhor, o teu povo, as autoridades eclesiásticas, os pastores, as lideranças. Falamos tanto sobre pastores hoje. Pai, o povo de fato carece de bons pastores. Manda pastores. Manda pastores para cuidarem do teu povo, Senhor. Que caiam por terra, em nome de Jesus, as barreiras. Nós repreendemos, nesta tarde, pelo poder que há no nome de Jesus, espírito de morte, de adultério, de prostituição, de vícios, de masturbação, de pornografia, de fornicação, espírito de miséria, espírito de maldição hereditária, espírito de perturbação, de enfermidade, cai por terra, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura, em nome de Jesus, nesta tarde, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, como diz aquele cântico, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. E nesta tarde, como diz aquele cântico, eu vou levar os meus problemas para Deus. Está aqui, Senhor. Eu vou entregar os meus problemas para Deus. Abençoar a minha família, a minha casa, os meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eis aqui, Pai, os cadernos de oração. Nós o entregamos a Ti, nesta tarde. Nós entregamos a vida de cada um dos irmãos, os seus pedidos que foram apresentados aqui, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, estendemos um pouquinho mais hoje, mas eu creio que a palavra foi frutífera. Quase já 1h40 de live. Não costumamos passar de 1h15, mas hoje foi uma exceção. Que Deus te abençoe. Que Deus toque no seu coração. Eu te espero às 17 horas, Amigas de Fé, ponto oficial.
Eu vou ministrar sobre o fruto do Espírito. E às 21 horas eu te espero no Instagram da missionária. Fugiu o nome dela agora, já vou dizer, só um minuto. É tanto IG que eu esqueço alguns de vez em quando. Juliana Silva 3912. Juliana Silva 3912. Às 21 horas. Vamos ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que será bênção. Fora isso, amanhã, meio-dia, nosso encontro já está marcado. Não perca, está aqui, eu vou fixar de novo. Aliás, já está fixado. O meu fruto, Jane, eu vou falar sobre, hoje é sobre alegria. A Jane também é uma das convidadas para ministrar lá. Foi convidada pela Carol, pela Ana Carolina, missionária Ana Carolina. Vai ministrar sobre a fé. Pronto. Eu vou falar sobre alegria. A Carol convidou 9 pregadores, cada um vai falar sobre um atributo do fruto do Espírito. É um fruto só. Não vou explicar mais nada. Vem para a live que eu explico. É um fruto só com 9. Vem para a live que eu explico melhor. Tá bom? E vão ministrar também no Instagram da Juliana Silva. Tá aqui, eu vou fixar. Às 21 horas. Juliana Silva 3912. Ok? E por favor, não percam as lives do pastor Sérgio Sabella. Live de palavra. Ele dá oportunidade, o pessoal canta, louva, adora, dá testemunho, mas é live de palavra. Não perca. Eu tenho acompanhado sempre que posso e recomendo. As amigas de fé são da Bahia, exatamente, Jane. Portanto, o pastor Sérgio Sabella ministra às 9 horas da manhã. Não perca a live no Instagram do pastor Sérgio. A pastora Suane também vai ministrar amanhã nas amigas de fé que oram. Aleluia. Pastor Sérgio Sabella está aqui na live, Jane. Sérgio Sabella A, com 2 L's e 2 A's. É o IG dele. Espero vocês às 17 horas. Espero vocês às 21 horas. Fica o convite para a live do pastor Sérgio Sabella. E a minha live amanhã ao meio-dia. Ok? Deus abençoe. Está aqui, ó. Vou fixar. Sérgio Sabella. Pronto. Esse é o IG do pastor. Não perca, viu? Não perca. Eu tenho sido alimentado pela palavra de Deus. O pastor também come, viu? Também se alimenta. O pastor Sérgio é canal de bênçãos. Ele é palavra, Jane. Ele é palavra. Não é invenção e não é profetada, não. É palavra. Palavra. Perca não. Às 9 da manhã. Sigam. Quem não segue ainda, ó. Gente, sigam a pastora Suane Moreira. Sigam o pastor Sérgio Sabella. Sigam a missionária Juliana Silva. Sigam as amigas de fé. Ponto oficial. Sigam a pastora Gilvanice, que está aqui na live também. Sigam esses servos e servas do Senhor, que são canais de bênção. Nós estávamos falando, olha só, precisamos de pastores. Olha quantos tem aqui. Para você poder se alimentar. Para você poder ser abençoado. Mas pastor precisa comer também, gente. Pastor também precisa ser pastoreado. Bem colocado, pastor Sérgio. Pastor precisa ser pastoreado. E pastor também se alimenta, né, Jane? A gente também come. Ah, não. Pastor agora ele está num outro nível de espiritualidade. Ele é zen. Não é, não. Pastor precisa ser pastoreado. Pastor precisa comer. Pastor precisa se alimentar. Pastor também é ovelha. Sabe por quê? Vou contar um segredo para vocês. Não contem para ninguém não, tá? Sabe por que a maioria dos pastores que caem porque não são pastoreados? Sabia? Os pastores que caem porque não são pastoreados. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente.
Como a Rose escreveu aqui, pastor também precisa de pasto verdejante. Oi, Flavinha, grande está sendo o livramento, pastor Alexander. Eu creio. Pastor precisa ser pastoreado. E eu fico arrepiado. É difícil eu me arrepiar, mas tem algumas coisas que me arrepiam. Que tem pastor pedindo para eu pastorear. E eu fico desesperado. Eu vou fixar esse comentário aqui da Jane. Gente, isso é palavra para reunião de obreiro. Fortíssimo. Pastores precisam ser pastoreados. Sim! Sabe por que pastor cai, peca, dorme com a secretária? Porque não é pastoreado. Olha aqui o pastor Sérgio Sabela. Pastor não é a fonte. Ele também depende da fonte. A fonte é Jesus. E sabe como é que Jesus... O único que não tinha pastor era Jesus. Mas sabe como é que Jesus sobrevivia espiritualmente falando? Jesus passava as noites na presença do Pai. Todo mundo ia dormir, todo mundo ia descansar, todo mundo ia fazer outras coisas. E Jesus ia para o monte orar. Sabe por quê? Porque o Pai o pastoreava. Ele não tinha como ser pastoreado. Ele era o bom pastor que daria a sua vida pelas ovelhas. Mas para sobreviver espiritualmente, ele era pastoreado pelo Pai. Diretamente pelo Pai. E ninguém é capaz de fazer isso. Os puritanos tinham um amigo do peito para poder ajudá-lo, para confessar o pecado, orar junto, etc. Ela se refere ao contexto histórico dos puritanos. Né? A Rose escreveu isso. Eita, olha o outro pastor, pastor Sérgio. O pastor não é a fonte, ele também depende da fonte. Por isso que eu recomendei, Jane. Acompanha, segue aí o pastor Sérgio Sabela. E pastor Sérgio Sabela, pode chamar a Jane para compartilhar a palavra. Pode chamar a Rose Lucena, que está aqui para compartilhar a palavra. São pregadoras do Evangelho. Recomendo. Pode chamar a Jane Viana Oficial, Rose Lucena. Pode convidar. São mulheres de Deus que têm sido canais de bênção na presença do Senhor. Viu, pastor Sérgio? Pode convidar para a sua live. Sem problemas. E assim, nesse processo de pastoreamento mútuo, nós precisamos nos pastorear. Queridos, a live virou reunião de pastores. Misericórdia. Reunião de obreiros, feito diz a Jane. Pastor precisa ser pastoreado. Pastor que não é pastoreado peca, cai. Pastor precisa ser pastoreado. Então, queridos, e irmãs, Jane, pode chamar o pastor Sérgio. Ele é um homem que preza pela palavra. Não tenham dúvidas disso. Se convidá-lo, vão ouvir palavra. Por isso que eu recomendo. E por isso que eu recomendo. Pastora Suane, pastora Gilvanice são canais de bênção também que eu tive a oportunidade de conhecer. E que prezam pela palavra. De repente, olha como o Espírito Santo faz, queridos. O Senhor trouxe para esta live pastores apaixonados pela palavra. Que lindo! O Espírito Santo trouxe para esta live pastores apaixonados pela palavra. E eu confesso que eu fico meio desesperado. A barba vai ficando cada vez mais branca, o cabelo vai caindo, ficando branco, quando o pastor me pede cobertura. Porque nós precisamos cobrir uns aos outros. Precisamos cobrir uns aos outros. É verdade, Jane. Os pastores hoje pregam a palavra como se fosse um pedaço de bolo em final de festa. Só um pedacinho. Ou seja, eles não pegam o contexto. E aí, usa o texto fora do contexto como um pretexto para mudar completamente o texto. A Flavinha não perdeu a oportunidade, é claro. Pastor Sérgio Sabella e pastor Alexander têm semblantes de bravos. Mas são presentes de Deus, apaixonados pela Bíblia e falar de Jesus. Aí, pastor Sérgio, a gente tem cara de bravo agora, olha só. Olha o que o povo está falando da gente.
Isso não está certo, não. Eu sei que eu tenho cara de bravo mesmo. O pastor Sérgio eu não acho que tem cara de bravo. Vocês acham que o pastor Sérgio Sabella tem cara de bravo? A Jane nos lembra aqui de algo importante. Os pastores por aí tratam a palavra como self-service. Esse vai para o prato, esse não. Isso eu como, isso não. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Deus e seus mistérios, aleluia. Missionária Juliana Silva escreveu aqui. Somos companheiros e nunca concorrentes. É verdade, pastor Sérgio. Exatamente isso. A gente não concorre. A gente caminha na mesma direção e vai todo mundo para o mesmo céu. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A Joana escreveu, nossa, o pastor Alexander é amoroso demais, é um pai. Amém. Mas dizem que eu tenho cara feia, Joana. Cara de bravo. A Alcibele escreveu um bravo bom. Um bravo bom é ótimo. A Francivânia, eu acho o senhor simpático e alegre. Deus é contigo. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos então encerrar. Quase 2 horas de live, 1h51 minutos de live. A Flavinha, eita, ele tem sim. O senhor também. Mas só o semblante mesmo. O coração é maravilhoso de Deus. Tá falando da gente, Sérgio. Aí. Que eu e você somos cara de bravo. Tá vendo só? Amém. Bora lá, pessoal. Vamos. Eu vou almoçar ainda. E daqui a pouquinho tem live. E espero vocês logo mais. Deus abençoe. Vigília. Né? Pastor Sérgio, pastora Giovanice, pastora Suane, a Rose Lucena, a Jane Viana. Vem todo mundo aí para fazer um vigilhão da glória de Deus. A Rose, é um amor sim. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. A gente se encontra logo mais às 17 horas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço. Até mais. Espero vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Sérgio. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bora lá, Rose. Tchau, tchau. Glória a Deus.